Olá! A partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica do Parlamento Paulista. O projeto de lei que discute um plano estadual de cultura no estado de São Paulo foi aprovado na reunião da Comissão de Educação e Cultura. Foram 11 projetos de lei aprovados na reunião da comissão, como o projeto de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que dispõe sobre o ensino de conteúdo relacionado à cidadania nas escolas públicas do estado. Outro projeto de lei, de autoria do deputado Major Olímpio, do PDT, propõe incluir no calendário oficial do estado o Dia do Marco da Paz. E o projeto do deputado Gilson de Souza, do DEM, que institui a Semana Estadual Amácio Mazzaropi, que tem como objetivo incentivar e homenagear artistas brasileiros que se destacam na música, literatura, teatro, entre outras atividades artísticas. Nós conseguimos cumprir praticamente toda a agenda e são temas relevantes que foram aqui aprovados e que dizem respeito, inclusive, a providências junto ao Executivo, em especial junto à Secretaria de Estado da Educação. Teremos, na próxima reunião, que enfrentar a discussão sobre qual será a participação do Parlamento Estadual numa comissão de sistematização do Plano Estadual de Cultura, que é um desafio a ser enfrentado pela Assembleia, da mesma forma que este ano nós vamos pautar o debate do Plano Estadual de Educação. Todos sabem que foi aprovado o Plano Nacional de Educação e agora cabe ao Executivo e também ao Parlamento Estadual pautar esse debate com a participação da sociedade sobre o que se espera da área de educação e quais metas deveriam estar contempladas nesse plano. A eleição de domingo passado mudou em 30% o Legislativo paulista. Vamos ver a lista dos deputados estaduais eleitos e reeleitos em São Paulo. Pela coligação PSDB, DEM, PPS e PRB, foram eleitos Fernando Capês, Coronel Telhada, Orlando Morando, Barros Munhoz, Jorge Wilson, Mauro Bragato, Edmir Chedid, Pedro Tobias, Analice Fernandes, Luiz Fernando Machado, Milton Leite Filho, Hélio Nishimoto, Roberto Moraes, Rogério Nogueira, André Soares, Carlos Bezerra Júnior, Roberto Engler, Cauê Macris, Maria Lúcia Amari, Vaz de Lima, Gil Lancaster, Pastor Cezinha, Gilmaci Santos, Célia Leão, Carlão Pignatari, Sebastião Santos, Roberto Massafera, Aldo Demarque, Celino Cardoso, Fernando Cury, Wellington Moura, Davi Zaia, Welson Gasparini, Ramalho da Construção, Estevam Galvão, Marcos Zerbini e Celso Giglio. O bom trabalho como presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo ajudou o deputado Samuel Moreira a conquistar uma cadeira na Câmara Federal a partir do ano que vem. Ele foi um dos 6 deputados paulistas que se elegeram como deputado federal. Ele nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, no dia 9 de fevereiro. Aos 9 anos de idade, se mudou para Miracatu, no Vale do Ribeira, já no estado de São Paulo. Engenheiro civil, começou a vida política no movimento estudantil. Foi prefeito da cidade de Registro por 2 vezes, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004. Em 2005, foi subprefeito de São Miguel Paulista, na zona leste da capital. Em 2006, foi eleito deputado estadual. No primeiro mandato, foi relator do orçamento do estado e vice-líder do governo. Foi ainda líder da bancada do PSDB por 2 vezes. Foi reeleito deputado estadual e preside hoje o Legislativo do estado de São Paulo. Depois de 2 mandatos na Assembleia Paulista, o deputado Samuel Moreira decidiu concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. Foi eleito com 227 mil votos e no dia 1º de fevereiro de 2015 começa a defender suas bandeiras no Congresso Nacional. Nós vamos lutar muito por esses municípios, por essas regiões que nos escolheram, que nós tivemos votações expressivas. Nós vamos lutar muito para levar recursos para essas cidades, para essas regiões, para desenvolvê-las, ajudar a desenvolvê-las como um instrumento, uma ferramenta a mais dessas lideranças, dessa população que nos escolheu. Segundo, ajudar a mudar o país, a melhorar o nosso Brasil. O Brasil precisa de uma reforma política que aproxime mais o eleitor do eleito. Nós precisamos do voto distrital que aproxima mais o eleitor
do seu representante. Então, o voto distrital é uma bandeira importantíssima. Nós vamos defender muito uma reforma fiscal, uma reforma política para ajudar o Brasil. Vamos ajudar a combater a inflação, porque a inflação é um inimigo de cada cidadão. Nós vamos ajudar muito a fazer com que o país cresça mais. O nosso PIB é muito pequeno, mais investimentos em infraestrutura também, logística. O país precisa crescer. Então nós vamos ajudar o Brasil e vamos ajudar as cidades, as regiões que nos escolheram para representá-los. As doenças sexualmente transmissíveis e a importância da prevenção. Por que muitos resistem ao uso da camisinha? Esses foram os temas discutidos no programa Saúde e Vida da TV Alesp essa semana. Eu começo com o Dr. Valdir, para ele nos dar um panorama dessa realidade hoje no estado de São Paulo. O que a gente tem entre a população paulista e as doenças sexualmente transmissíveis e, claro, a AIDS? Então, a população paulistana, né? Porque Sim. a paulista a gente tem estudo, que é um estudo que o programa municipal faz, que é a pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas da população paulistana em relação aos DST-AIDS. E que o senhor observa é que 6% da população sexualmente ativa já teve uma DST na vida, né? Um pouco mais homens, 8%, e 4% entre mulheres. A gente pode falar que há uma subnotificação, ou seja, esse número pode ser muito maior? Não é notificação, porque na realidade essas doenças não são de notificação compulsória, né? No Brasil só tem a sífilis adquirida congênita e de gestante e a AIDS em criança, que são de notificação. Mas o que se tem isso é um inquérito feito Ibope, né? Enquanto ela vai de casa em casa e pergunta. Então, na realidade, é menor esse número, é claro, porque muitas pessoas não lembram, né? Ou muitas pessoas, como você mesmo falou, as DSTs podem ser assintomáticas, principalmente em mulheres, né? E menos os homens, mas as pessoas podem ter tido uma DST e nem souberam disso, que tiveram. Quais são as mais comuns? As DSTs mais comuns? As mais conhecidas são, realmente é o HPV, né? A bacteriana que tem maior importância é a clamídia, apesar de ser menos conhecida. Ela no mundo inteiro mais ou menos 10 vezes mais prevalente do que a própria gonorreia, e as pessoas ficam preocupadas com gonorreia, e a clamídia dá os mesmos, as mesmas complicações que a gonorreia, quer dizer, infertilidade, aborto, parto prematuro, gravidez nas trompas, doença inflamatória pélvica. Então isso é uma coisa assim, porque é pouco conhecida. Então se você tem algumas meninas, e é mais prevalente entre meninas e adultas jovens, né, de 15 a 25 anos. Então não se faz diagnóstico, na frente tem uma infertilidade, ou tem uma dor pélvica crônica. Se pesquisar, vai se achar o diagnóstico de clamídia. Cada vez mais jovens estão contraindo esse tipo de doença, doutor Valdir? Na realidade, no mundo inteiro, todas as DSTs têm uma associação com a idade sexual mais precoce. Então, quanto antes a idade sexual, mais chance de ter tido contato com pessoas que tiveram DST e você adquirir as DSTs. Agora, por que tanta resistência ainda, doutor Fernando, ao uso da camisinha, né? E a gente vê uma coisa muito pontual. Quando a gente trata da questão da prevenção, eu sempre abordo o seguinte ponto. A gente vê muito campanhas, olha, use camisinha, não esqueça a camisinha, na época do carnaval, por exemplo. Vem aquela bomba de comerciais e anúncios do governo estadual, do governo federal, mas a gente vê que há um stop nesse tipo vamos dizer assim, de aproximação com as pessoas. Isso, de certa forma, agrava a realidade que a gente tem hoje, ou seja, das pessoas continuarem não usando o preservativo? Eu acho que o uso de preservativo é um problema mundial, até por isso que as DSTs são um problema mundial. O HPV é a doença mais prevalente no mundo todo, não é só no Brasil. Mas eu acho que o problema todo é multifatorial. Existem inúmeros tabus, inúmeros problemas que envolvem o sexo. No consultório a gente vê queixa, doutor, eu não uso camisinha porque se eu parar para pôr o preservativo eu perco a ereção. Eu não uso preservativo porque eu perco a sensibilidade. Existem inúmeras queixas e problemas que se atribuem ao preservativo que, na verdade, não são reais. Ele não vai diminuir a sensibilidade a ponto da pessoa não ter prazer. A pessoa perde a ereção porque já está estressada com outras coisas e a hora que para colocar o preservativo acaba perdendo a ereção. Então, provavelmente, o contexto, a responsabilidade é multifatorial
E as pessoas aqui no Brasil e no mundo todo, existe um preconceito às vezes com isso, um tabu, até da mulher com o homem, do homem com a mulher, uma falta de confiança. Imagina no país machista que a gente vive hoje, a esposa pedir ou o marido pedir. Você não confia em mim, você não gosta de mim, sei lá, coisas desse tipo. E que acabam levando a uma prevalência alta, uma prevalência elevada de doenças sexualmente transmissíveis. Uma década depois, o livro Cálice, com depoimentos e relatos do período da ditadura militar, vai ser relançado. Os meus documentos eu esqueci, mas foi por... Em 1973, Gilberto Gil foi convidado para fazer um show de meia hora na Escola Politécnica da USP. Aceitou, mas o que era para ser uma breve apresentação de suas músicas se transformou numa movimentação social e política que duraria mais de 3 horas e que mais tarde se transformaria em livro. Vai cometer uma grande injustiça. Amanhã é domingo. Cálice fala sobre os anos 70, época da ditadura militar no Brasil. O livro conta sobre um momento em que estudantes da USP impulsionam a reorganização do movimento estudantil depois da morte de um deles, Alexandre Vanucci, e anos de repressão. Ele é quase que um pré-roteiro cinematográfico, é uma história de jovens bravos que se insurgiram ali para denunciar os desmandos e um assassinato e feito pela ditadura. São depoimentos de sobreviventes e arquivos conservados pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, apresentados em mais de 300 páginas. É muito atual, nós estamos aí com as comissões da verdade, rediscutindo esse período aí tenebroso e o livro traça essa história, então tem um sentido enorme. 10 anos se passaram desde o lançamento, onde o livro teve a sua primeira edição esgotada. Desta vez, o livro Cálice volta num cenário bastante diferente no país, onde a verdade e os fatos da época da ditadura militar estão sendo resgatados. Mug é um personagem que aparece em quase todo o livro. Ele era um estudante de geologia e militante. Através dele, o autor consegue reconstruir momentos dramáticos e decisivos da história brasileira. Ele era um líder estudantil muito ativo, extremamente ativo. Daqui, dessa faculdade. Dessa faculdade. Ele era companheiro do Alexandre Vanucci e era um agitador cultural dos mais ativos. O livro conta bem essa história. Mug era o apelido do deputado Adriano Diogo. Eu usava uma camisa xadrez com roupa preta, então meu apelido aqui na geologia era Mug. Todo mundo tinha um apelido. Beleza e autoestima. A Miss Deficiente Visual e uma fotógrafa que trabalha com pessoas que têm alguma deficiência foram as convidadas dessa semana do programa Inclusive. Vale a pena rever. Vamos lá? A mulher com deficiência tem seus direitos sexuais e reprodutivos garantidos pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Ela só precisa ser aceita pela família e incentivada a se tornar de fato mulher. Não importa qual a deficiência e o grau de mobilidade. Isso se chama diversidade estética. Essa citação é da nossa convidada de hoje, a fotógrafa Kika de Castro. Oi, Kika. Oi, Julie. Tudo bem? Tudo bom. Kika, me conta um pouco primeiro do seu trabalho, como é que começou tudo? Eu sou fotógrafa, como você bem sabe, e montei uma agência de modelos para pessoas com deficiência, isso no ano de 2007. E graças a Deus vem vindo com grande sucesso desde então. E a gente vem inserindo essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Mais ou menos quantas modelos você já fotografou? Perdi as contas, porque eu trabalho com pessoas que têm deficiência desde o ano de 2002, e pessoas que estão ativas comigo, que estão qualificadas para o mercado de trabalho em território nacional são 85. E hoje já existem modelos que são referência, modelos com deficiência que são referência, assim, que já têm nome conhecido? Tem algumas dentro da agência que vivem tão exclusivamente da sua modelagem. São poucas, mas vivem do trabalho realmente que elas têm a parte artística. Tanto é que a gente tem a Priscila Minucci, que ela faz a parte, realmente, ela é mais conhecida como atriz do que a parte dela como modelo.
A gente tem a Paula Ferrari também, que é aquela coisa dela tá fazendo agora também a parte do teatro, mas ela, além de ser fisioterapeuta, ela também está sendo reconhecida como modelo. E graças a Deus a gente está fazendo vários trabalhos assim por fora e as pessoas estão conseguindo. Aqui no Brasil ainda o reconhecimento é pouco. A gente sabe que tem algumas coisas que ainda são empresas que são bem resistentes, o que teoricamente para mim não deveriam ser, que é justamente as empresas que fabricam os aparelhos ortopédicos. É muito difícil você ver um catálogo de uma cadeira de rodas com uma modelo ali, sentada, linda, maravilhosa, com o cabelo ao vento. É mais fácil você pegar o catálogo e, tipo, que cor você quer. Então, isso que é feito. Anúncio de carro é a mesma coisa. Para pessoa sem deficiência, o anúncio de carro é a modelo ali, com o cabelo ao vento, rindo. Para pessoas com deficiência, é o carro só, ali. O carro, pronto, acabou. Nem adaptações do carro eles mostram. Só mostra o carro. Está conosco aqui no estúdio Caroline Salles, professora de inglês e pós-graduada em acessibilidade. Mas isso é só parte da história de superação da Caroline. Em 2012, foi eleita Miss Brasil Deficiente Visual. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, Julie. Um prazer estar aqui com você hoje, participando do seu super programa que eu acompanho aí. É um prazer receber aqui também. Carol, Miss Brasil, né? Me conta um pouco como é que foi essa história. Me conta, foi o que eu me perguntei quando saiu. Eu falei, Carol, te conta um pouco dessa história. É isso mesmo que você vai fazer e tal? Eu sempre acompanhei o lançamento do concurso Miss Brasil Deficiente Visual. O primeiro foi em 2011. A vencedora foi Gisele Ibe. E quando teve, eu recebi o regulamento e tal, e pensei, será que eu me candidato? Não, deixa pra lá. Ignorei, mas guardava o e-mail lá, né? Mas não me candidatei. Depois passou em 2012. Teve gente que perguntou, você não vai participar? Eu, não, acho que não. Não, eu acho que você deve ir e tal. Então eu me baseei, aliás, Quezinho, que foi ele é o marido da secretária da UNCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil, que deu a maior força para eu participar. Até agradeço hoje pelo incentivo. E aí eu me organizei para isso. Eu tive 1 mês e 7 dias de preparo. Foi um tempo razoavelmente curto para participar, mas o suficiente para eu colocar na minha cabeça vários aspectos importantes para essa candidatura, né? Que, muito ao contrário do que se pensa, o concurso de Miss, tanto convencional quanto de Miss com deficiência, a gente tem que se empenhar não só na questão física, como o preparo para responder perguntas, a sua própria colocação na sociedade enquanto pessoa, no meu caso, enquanto pessoa com deficiência. Então, eu coloquei na minha cabeça, eu quero participar. A partir daí, foi só uma escada que eu fui subindo, como tantas outras coisas que eu faço. À medida em que eu me preparava, eu pensava, bom, se eu perder, não sei se eu vou lidar, como que vai ser? Como que eu vou lidar com isso? Porque eu me programei para ganhar, para vencer, na verdade. Não só ganhar o concurso, mas vencer a situação como um todo. Fiz isso, foi muito legal quando saiu o resultado. E não parou por aí, porque as consequências de um concurso de Miss Deficiente Visual é encorajar as mulheres com deficiência de que a gente tem potencial, não só na questão física, mas de autoestima mesmo, de superação como um todo, né? E tem sido um trabalho de olho bem legal que eu tenho tido a oportunidade de desempenhar. Dilma Rousseff ou Aécio Neves? Dia 26, os brasileiros vão às urnas escolher o próximo presidente. Mais uma vez, o eleitor vai praticar aquele gostoso exercício da cidadania. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Até já! Em todo o estado de São Paulo, mais de 6 milhões e 200 mil eleitores deixaram de votar no dia 5 de outubro. A abstenção foi de quase 20%. Mas a maioria exerceu o direito de cidadania, perto ou longe de casa, com acesso fácil ou difícil. A reportagem é de Jeremias Gomes. Na primeira zona eleitoral de São Paulo, neste colégio, na Avenida Paulista, há 11.067 eleitores inscritos. A arquiteta Roberta gastou apenas alguns minutos entre sair de casa e deixar sua decisão na urna. Eu gastei mais ou menos uns 10 minutos, eu vim a pé. Tem facilidade essa região? Muito fácil o acesso, se não for de metrô dá para vir a pé na Redondeza.
Mesmo quem não é da região, mas precisa votar aqui, vai encontrar fácil acesso com linhas de ônibus, metrô, táxi e até uma ciclofaixa. Se quiser uma padaria para descansar um pouco e tomar um cafezinho, está a poucos metros. Mas esta não é a realidade de toda a capital paulista. Nós vamos agora ao extremo sul da cidade, na chamada Ilha do Bororé, para saber as condições para exercer a cidadania em um dos menores locais de votação da cidade. Do centro de São Paulo até a ilha, que na verdade é uma península, são 40 quilômetros. O melhor acesso é por esta balsa que cruza a represa Billings. Foi aqui que encontramos a família da estudante Beatriz, que está vindo do Xangri-Lá, um bairro vizinho, para votar em Bororé. É importante ir, tem que ir. Também até que é um dever nosso e é por lei isso também. Após a espera de meia hora pela balsa, a família caminha outros 30 minutos até a escola. A mãe de Beatriz, Dona Cristina, para várias vezes para descansar. No caminho, nenhum comércio, apenas a pista que os pedestres dividem com os carros. Em Bororé vivem cerca de 3.500 pessoas. A escola estadual Adrião Bernardes é o único local de votação com apenas 4 urnas e pouco mais de 1.200 eleitores inscritos. Beatriz ainda precisa gastar um bom tempo. 1h30 após sair de casa, cumpriu seu dever cívico. É uma questão de cidadania da gente, porque a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que quem sabe com o meu voto eu posso mudar alguma coisa. Vamos conferir agora mais nomes da lista de deputados estaduais eleitos por São Paulo. O PT elegeu Enio Tato, Alencar Santana, Luiz Fernando, Barba, Marcos Martins, Luiz Turco, José Américo, João Paulo Rilo, Ana do Carmo, Lia, Bete Saão, Professor Auriel, Geraldo Cruz e Carlos Neder. A coligação PP, PMDB, PSD elegeu Delegado Olim, Jorge Caruso, Marta Costa, Itamar Borges, Milton Vieira, Rita Passos, Léo Oliveira, Jogi Ato, Coronel Camilo, Antônio Salim Curiati e Cássio Navarro. Pelo PV se elegeram Trípoli, Reinaldo Augusto, Edson Giriboni, Marcos Neves, Afonso Lobato e Chico Sardelli. Pelo PSB se elegeram Caio França, Carlos César, Orlando Bolsoni, Ed Thomas e Adilson Rossi. A Defensoria Pública trava uma luta incansável e diária contra o tráfico de drogas. O crack e o abandono infantil foram os temas mais discutidos no Assembleia Debate, que você vai rever comigo agora. Eu pergunto ao doutor Marcelo sobre a questão do crack, das drogas em geral. Tem feito muitos órfãos, como a Defensoria tem recepcionado os casos que estão aí pululando em todas as cracolândias, disseminadas, pulverizadas em todas as cidades. Dificilmente se encontra mesmo uma pequena cidade que não tenha um núcleo que eles chamam como Cracolândia, e mulheres grávidas, mulheres com crianças. O que tem feito a Defensoria, doutor Marcelo? A gente tem trabalhado muito na lógica da inclusão familiar, como a gente falava da rede de suporte, da rede familiar, em que aquela criança, se a mãe é usuária, se a mãe é uma dependente química, então existem outros parentes que podem acolher aquela criança, receber, mas também a gente tem muito a ilusão da epidemia do crack. A Defensoria teve uma atuação muito interessante na experiência do Cratódia aqui no centro de São Paulo, e que não foi a realidade daquelas internações compulsórias, aquelas pessoas, muitas vezes, a maior demanda que a gente teve lá foi de pessoas que queriam tratamento e não sabiam como. Era um tratamento voluntário. E aí, de repente, essa criança que tinha a mãe dependente química, ela podia ficar com outro parente enquanto fazia um tratamento de desintoxicação, um tratamento mais curto, para essa mãe reassumir o papel de mãe. E isso, inclusive, era um fator de proteção para ela querer largar as drogas e assumir esse papel de mãe. Então, essa questão da droga tem um imaginário muito grande, acho que o Aristeu pode falar bem disso, por causa do Conselho de Psicologia, que tem atuado muito nisso, porque a epidemia do crack, saiu um levantamento nacional sobre crack recentemente, e que mostrou que essa epidemia e que as pessoas usam droga e ficam dependentes, e
na primeiro uso e que morrem logo. Não é bem isso assim. Não se mostrou. Sim. Se mostrou que pessoas usam crack há 13 anos e usam 12 pedras por dia e não morrem, e trabalham ainda. Então, acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso da droga e que não necessariamente está ligado ao abandono e, às vezes, até a um julgamento moral nosso, que a mãe usou maconha, usou crack, ela não pode ser mãe. De repente, ela pode ser mãe. Ainda tem uma violência, que é o Estado. A mão pesada tira o filho, né? Exato, de entrar ali, tirar o filho, dizer que aquela mãe não pode ser que mãe, que ela não pode proteger, tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. Doutor Eliseu, vamos falar da experiência. Ótimo. Uma das grandes preocupações que eu tenho quando a gente acaba juntando esses dois temas, a questão que envolve política de drogas, consumo de substância psicoativa, especificamente o crack, que acabou tomando toda a comoção que tomou, e discutir a questão do poder familiar. Eu acho que essas duas coisas, quando acabam se chocando, merecem muita atenção e um cuidado muito grande quando a gente vai emitir opinião, falar, conversar, dialogar, porque envolve algo potencialmente forte, extremamente forte. Primeiro, é comum, é corriqueiro que a gente use, por exemplo, a expressão Cracolândia, que sai facilmente da língua. O povo tem isso na ponta da língua. Cracolândia, o crack, os lugares. A gente acaba não falando como um cenário de uso. A expressão Cracolândia, por si só, acaba constituindo um gueto. Você acaba criando, na verdade, esse espaço. Rotulando as pessoas. Rotula, você cria um gueto. Dentro de um gueto, você coloca as pessoas que são chamadas corriqueiramente de zumbis. Ou seja, você destitui cidadania e humanidade daqueles seres. Quando você destitui cidadania e humanidade daqueles seres, literalmente qualquer coisa é possível. E é o que a gente viu em várias situações. Espancamento, tanger essas pessoas como se fossem gado no meio da cidade, para levar até extenuação, para que essas pessoas literalmente caíssem de cansaço, e caídas de cansaço pudessem ser recolhidas e levadas ou para um centro de detenção provisória para ser presa ou para alguma internação forçada, seja ela compulsória, seja ela involuntária, mas leva, institucionaliza, prende e leva. Isso é o que a gente vê. Então, o próprio fato de você citar, de a gente acabar falando como Cracolândia, acaba, na verdade, reificando essa ideia. Você transforma seres humanos em zumbis, você tira a humanidade desses seres e você transforma ele em coisas. Como coisas, você vai acabar fazendo uma série de abusos com esses seres humanos. Inclusive, aí eu falo do uso da mão pesada do Estado, inclusive com a justificativa de promover direitos. Sim. Então, com a justificativa de que eu estou agindo em nome da saúde, eu acabo prendendo. Com a justificativa de poder fazer um cuidado sanitário, eu acabo isolando, eu acabo retirando. Sem dizer que quando você fala em Cracolândia, sobretudo Cracolândia do centro de São Paulo, região de Campos Elíseos, região da Luz, a gente não pode ser ingênuo. A gente está falando também de uma questão imobiliária, uma questão de especulação imobiliária lá dentro. O brasileiro vive mais a cada ano. Segundo a ONU, a expectativa de vida por aqui aumentou quase 18% entre 1980 e 2013. Passou de 62 anos e 7 meses para 73 anos e 9 meses. Mas o que fazer para envelhecer com saúde? A atividade física na terceira idade é fundamental. Por que é importante manter o corpo em movimento na terceira idade? Primeiro que a perda de massa muscular, né, que a gente tem no envelhecimento é uma coisa muito progressiva e ela pode ser um dos maiores limitadores da qualidade de vida que o indivíduo que está envelhecendo vai adquirir, né? As doenças osteoarticulares, as doenças musculares, elas dependem muito da manutenção do músculo. E quando você envelhece, esse músculo ele vai se deteriorando em decorrência da própria idade, né? Alterações hormonais, alterações de postura, né? A própria limitação que isso vai levando. Então, você tem uma dificuldade muito grande de manter esse tônus muscular, né? E com isso você passa a ter uma dificuldade e ter o que a gente chama dentro da medicina de uma alta morbidade, né? O que é isso? É você perder qualidade de vida.
Então, é uma alteração que te limita. Você não morre por isso, mas você passa a ter uma qualidade de vida muito ruim em decorrência disso. Tá? Então, é uma alta morbidade. Doutor Benjamin, desses 20 milhões de idosos no Brasil hoje, quantos têm consciência da necessidade, da importância de se manter em movimento na terceira idade? Segundo estudos recentes e pesquisas feitas pela própria imprensa, aproximadamente 10% dos idosos se preocupam em fazer exercício físico e tomam uma ação, uma medida para fazer o exercício físico. Uma outra pequena parte da população, ele toma conhecimento da necessidade, mas falta o impulso inicial para fazer o exercício, ou mesmo aonde praticar o exercício físico na terceira idade com segurança, que é o que o pessoal dessa faixa etária busca, porque eles também têm a consciência que um exercício mal realizado pode lhe causar danos. Então, acesso à informação ainda está muito abaixo do que nós precisamos a nível nacional. Então, são 2 milhões de idosos que têm essa consciência de que a atividade física na terceira idade é importante, 10% daquele total. Exatamente. E a dona Zoé é uma dessas pessoas, não é isso? Dona Zoé, como é que a senhora foi para a academia? Em que momento a senhora achou que deveria manter o movimento do corpo? Eu fui, como a doutora falou, eu já estava perdendo já os movimentos, que eu tenho muita artrose, artrite, tudo de família. Eu fui fumante há 40 anos. Eu estou com... Durante 40 anos? Durante 40 anos. Eu perdi meu marido, também com o pulmão, espalhou pelo corpo todo e foi embora. E... como é que se diz? Eu fui no pneumologista, cardiologista, me trato toda, faço exames todos 6 em 6 meses. Uhum. E eles me aconselhando a fazer ginástica para a terceira idade. Eu não queria fazer, porque eu queria ficar só deitada, lendo, dormindo, vendo televisão. E eu estava vendo que isso estava me prejudicando. E meu filho aí falando, mamãe, ainda é cedo para você ficar parada, vamos fazer uma ginástica. Aí eu fui para a academia, comecei a fazer esses exercícios, comecei a gostar, porque começou a endurecer a minha... Tá tudo flácido, né? Então aí eu comecei a gostar, e agora eu não só vou parar quando eu morrer. Agora, a senhora teve um problema no pé, que foi o... Também, esse foi o gatilho? Pé, o gatilho. O impulso para a senhora começar. O impulso, que aí também outros 2 médicos, todos os médicos dizendo que eu tinha que caminhar, eu não caminhava, entendeu? Eu estava mesmo parada mesmo, sem fazer nada, isso estava me prejudicando. Há quanto tempo na academia já? Já tem 3 meses. E o que mudou nesse período? Porque eu fiz 3 meses que eu queria ver se eu gostava, porque se eu não gostasse eu ia sair. Mas eu adorei tanto fazer os exercícios que eu estou me sentindo assim mais forte, mais... Foi isso que mudou? A senhora, Mudei, a senhora tem mais força? A senhora comentou da força, musculatura que ganhou? A musculatura também, eu estou achando que está endurecendo mais, entendeu? Então eu estou mais animada. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Fundações e Institutos Públicos de Pesquisa, deputado Carlos Neder, do PT, esteve no programa Por Dentro da Política dessa semana. Ele defendeu uma maior fatia do orçamento do Estado para a pesquisa, a tecnologia e a inovação. Deputado, vamos falar dos institutos públicos de pesquisa no estado de São Paulo. O senhor que está à frente da Frente Parlamentar em Defesa da Pesquisa, dos institutos públicos de pesquisa, há quantas anda a batalha dos pesquisadores paulistas? Não só por mais recursos, mas também por condições de trabalho, para que eles possam produzir no estado mais rico da federação. Eu considero esse um dos trabalhos mais importantes que vem desenvolvendo aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro, eu quero destacar que exerço o mandato de deputado há apenas 1 ano e 8 meses e fui obrigado a fazer algumas opções nesse período. Uma delas foi trabalhar o tema da ciência, tecnologia e inovação e, diante de uma proposta de haver uma fusão das fundações CEPAM, SEAD e Fundap, nos ocorreu que seria interessante ter uma frente parlamentar que abordasse não só o problema das fundações, mas também dos 19 institutos públicos de pesquisa.
E, em decorrência disso, constituímos uma frente que conta hoje com 25 deputados de diferentes partidos políticos, e essa frente vem organizando eventos e também visitas em loco para verificar a situação dos institutos. O que nós temos detectado é uma situação de instituições centenárias que passam por um momento de indefinição quanto ao seu futuro. Nós sabemos que a estrutura do poder público do Estado de São Paulo precisa ser repensada à luz de novos desafios e os institutos, por consequência, também precisam ser valorizados, modernizados, mas não apenas olhando para o que eles já foram no passado, mas quais são os desafios colocados numa situação nova, num novo ciclo de desenvolvimento do país e do Estado de São Paulo. Então, nós constatamos dificuldades de infraestrutura, do patrimônio que vai se perdendo e se deteriorando, Sim. falta de incorporação de tecnologia e também problemas no quadro de pessoal. Sim. Deputado, ainda no tocante às fundações, a proposta do Executivo de fusão dessas fundações foi de alguma maneira deixada de lado ou há possibilidade de se voltar à carga neste ano ainda de 2014 e quem sabe ano que vem? Ela foi momentaneamente deixada de lado, havia intenção do governador de encaminhar um projeto de lei com essa finalidade e nós fizemos chegar a ele uma compreensão diferente aqui do Parlamento Estadual, de que o peso de cada uma dessas fundações é pequeno no orçamento do Estado, Sim. que a economia resultante desta fusão seria pequena e que qualquer projeto de lei com esse objetivo deveria ser exaustivamente discutido com as partes interessadas, com os trabalhadores, com as diretorias dessas instituições e também com a própria sociedade civil. Então, o projeto de lei não foi encaminhado, mas há um temor da nossa parte de que isso possa ser feito logo após as eleições. Sim. E agora é o momento em que nós abrimos também um debate no Parlamento sobre o orçamento do Estado de São Paulo e também dos institutos públicos de pesquisa e das fundações públicas. E nós queremos repensar o montante destinado a cada uma dessas instituições e uma maneira de dar a elas um fôlego maior apoiado no orçamento do Estado. Caso haja a fusão destas fundações, não há risco de perda de massa crítica, haja vista que a finalidade dessas fundações é bem dirigida? Nós observamos que os pesquisadores que trabalham nesses institutos, em algumas dessas instituições, já estão próximos das suas aposentadorias. Nós temos um receio de que a gente perca cultura institucional, informações que dependem muito do trabalho que cada um desenvolve. Infelizmente, os concursos públicos vêm sendo realizados muito esporadicamente, em média a cada 10 anos, e sabemos que nos próximos 2 anos haverá um grande contingente se aposentando. Sim. Então, nós gostaríamos que o governo do Estado fizesse concursos mais frequentemente, que agilizasse o debate sobre a figura jurídica que vai preponderar em cada uma dessas instituições, se elas continuarão como administração direta, administração indireta, na forma de uma autarquia especial. Há quem defenda as organizações sociais, eu sou crítico a essa alternativa, porque ela leva a uma privatização, uma terceirização de competências que são próprias do poder público e como é que nós podemos preservar essas informações e a cultura institucional e todas as linhas de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas há muitos anos e que ajudaram a formar uma imagem pública. E, por outro lado, é preciso lembrar também que essas instituições, elas colaboram com os municípios, com as câmaras municipais e com as próprias secretarias de Estado. Daí porque não cabe fazer uma mudança intempestiva sem analisar as consequências e o risco que isso pode trazer do ponto de vista das políticas públicas. Democracia para todo mundo, independente de cor, raça ou condição social. Nossa equipe encontrou gente que foi abandonada pela vida, mas nem por isso perdeu a esperança de, num país melhor e mais justo, que pode vir através do voto. Você não pode perder, a gente volta já já, não sai daí. O Panorâmica está de volta e o convidado do Arena Livre dessa semana foi o advogado e escritor Eduardo Felipe Matias.
Ele falou sobre as crises financeira e ambiental do planeta. Eu anotei do seu livro, na página 40, quando fala da crise de 2008, não serviu de freio ao capitalismo. Na 42, o cheque em branco que foi dado, na verdade, para os Estados Unidos, um déficit altíssimo, né, financiando um padrão de consumo que não poderia ser redimensionado para o resto do planeta. Ou seja, o padrão de consumo americano faz rodar, né, a fábrica do mundo, a Ásia, a China principalmente, gerando emprego e renda. Parece perfeito, mas quem paga essa conta? Existe um dilema do crescimento. Acho que aí é a questão mais difícil de ser resolvida quando o assunto é sustentabilidade. O que é o dilema do crescimento? Nós temos um dilema que é praticamente moral, de que alguns países atingiram um grau de desenvolvimento e de conforto material nunca antes visto na história, né? E outros países se sentem, obviamente, no direito de alcançar esse mesmo nível de conforto. Existe um crescimento muito grande dos países em desenvolvimento, que inclusive vão alcançando aí nas suas elites já níveis iguais aos desenvolvidos e classes médias que vão surgindo, e tudo isso é muito justo. Então, tentar barrar isso sob a alegação de que agora não dá mais porque o planeta não aguenta é algo muito difícil. Seria uma injustiça também muito grande. Então, esse é um dilema muito difícil de se resolver. Porque esses países em desenvolvimento se sentem no direito de crescer, os países desenvolvidos até poderiam parar de crescer, mas na verdade eles têm até que decrescer um pouco, que provocar, que começar a consumir menos, começar a ter uma economia diferente da que tem hoje, em que qualidade conte mais do que quantidade. Só que nessa equação, da forma como ela está colocada hoje, a Terra não suporta, né? Nós não temos condições de gerar energia para esse crescimento e nossos recursos também são finitos. Sim. Então é um dilema que não tem muita solução. E até porque ele não tem muita solução, nós temos que nos preparar para lidar com algum tipo, por exemplo, de aquecimento global. Porque por mais que os países aceitem cortar suas emissões, os países em desenvolvimento principalmente, é claro que eles ainda vão emitir. Não adianta chegar para a Índia e dizer assim, olha, você tem que deter o teu crescimento, não pode mais emitir gases de efeito estufa. Também não é realista. Então, existe sim quase que uma inevitabilidade de alguma mudança climática. Como combater isso? Com tecnologia, com um crescimento verde e outras formas, né, de encarar a produção. Fale um pouco mais sobre a tecnologia, sobre a redenção, na verdade, do capitalismo, que é produzir o mesmo ou até mais com menos insumos, gastando menos o planeta Terra, doutor. A palavra-chave nesse caso aí é inovação. E inovação depende das empresas e depende do Estado. Depende de estímulos à inovação, depende de reconhecer a inovação e permitir que aqueles que gerem a inovação colham os frutos daquela inovação. Depende de pesquisa e desenvolvimento, principalmente de base. Então existe sim uma necessidade muito grande de investimento em novas tecnologias. Talvez seja a única resposta para esse dilema do crescimento, porque senão a gente tende a enfrentar uma situação quase inevitável de mudanças climáticas, na qual a gente vai gastar dinheiro com outra coisa, vai gastar dinheiro com adaptação. Então, adaptar a sociedade, que vai provocar grandes migrações, né, humanas, inclusive, adaptar a sociedade a essa situação. Então, é melhor agir agora e tentar, com inovação, com mudanças na forma de produção, etc., gerar um novo tipo de crescimento, um crescimento que seja viável ambientalmente, do que pagar a conta lá na frente pela mudança climática. Furar fila, ocupar vagas para idosos ou pessoas com deficiência no estacionamento do shopping. Você certamente já viu uma cena dessas. Você sabia que a maioria das pessoas comete constantemente pequenos atos de corrupção? Corrupção. Tá aí uma palavra que se ouve muito no Brasil. E não é à toa. Segundo pesquisa de 2012, realizada pelo Instituto Vox Populi, a corrupção é presente em maior evidência em países de terceiro mundo, onde a população é menos esclarecida. Mas calma, ela não é exclusividade apenas nossa, porque também não existe país com corrupção zero. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é responsável pelo desvio de mais de $1 trilhão por ano. Quando alguém, enfim, rouba alguma coisa que de repente não é dele, quando a pessoa, enfim, infringe a lei, a regra, né? Isso para mim é considerado corrupção. Corrupção é falta de caráter, roubo, muito roubo. Corrupção é o ato de oferecer algo para obter vantagem. Ela é suficiente para causar instabilidades profundas em todos os níveis da sociedade. Saúde, segurança, habitação
E se engana quem acha que a corrupção só aparece na política. Interessante é saber que boa parte da população não acha que pequenas atitudes do dia a dia podem ser atos corruptos, mas são. Furar uma fila no trânsito, por exemplo. TV pirata, com certeza. Pegar vaga de idoso sendo que é jovem. Sim, é corrupção. É difícil até julgar esses grandes atos de corrupção, sendo que a gente vê que às vezes para na faixa de pedestre, fura o sinal vermelho, quer levar uma vantagem aqui, o famoso jeitinho brasileiro que deve ser coibido a todo momento. E tem mais. Não dar ou pedir nota fiscal. Não declarar imposto de renda. Tentar subornar o guarda com dinheiro. Falsificar carteira de estudante. Dar ou aceitar troco errado. Roubar TV a cabo. Comprar produtos falsificados. Se já praticou algumas destas ações, cuidado. Você está no rol dos corruptos do país. Sabendo que está errado, é corrupção também. Estima-se que a corrupção custe cerca de 72 bilhões de reais por ano ao Brasil. É mais do que se gasta com educação e quase o mesmo montante da saúde. A redução de 10% no nível de corrupção poderia aumentar em 50% a renda per capita do brasileiro em 25 anos. É cadeia, né? É cadeia. Cadeia. Eles vivem um dia por vez. Não têm trabalho, muitos não têm nem documentos. Não têm casa e a história ficou no passado. Mas eles quiseram participar do processo democrático e foram às urnas no domingo passado. A nossa reportagem conheceu 3 moradores de rua que votaram no dia 5 de outubro. Vamos conhecê-los. O número de pessoas aptas a votar no estado de São Paulo equivale a 22,4% do total do país. Só na capital estão 8.782.406 eleitores. Mais de 70% dos brasileiros podem ir às urnas em 2014. Homens, mulheres, adolescentes e idosos. Mas nem sempre foi assim. O direito era negado a mulheres, analfabetos, mendigos, soldados e religiosos até o início do século passado. E o eleitor devia ter ao menos 21 anos. Em 2014, se é brasileiro, tem mais de 18 anos e menos de 70, homem ou mulher, o voto é obrigatório. É o caso do Milton, que tem 65 anos. Ele seria mais um cidadão brasileiro comum, não fosse por um detalhe. Não tem casa há 16 anos e mora pelas ruas. Isso mesmo, o Milton é mendigo. Você mora aqui há quanto tempo? Pouco tempo? Quanto tempo tem que você mora aqui? É mesmo? O senhor votou já ou não? O senhor votou? Fez correio. Faz pelo correio. Encontramos Milton morando em plena Avenida Paulista. Está ali há 2 meses. Mesmo sem TV, nem rádio ou qualquer mídia eletrônica, já sabia. O senhor sabe que dia que é hoje? Milton se diz apolitizado, fora da política. E por isso justificou seu voto logo cedo. Nunca votei também. Não, é mesmo? Na vida inteira, nunca? Por quê? Sempre voto branco. Desde 1946, mendigos, que é o caso da Maria e do Marquinhos, podem votar aqui no Brasil. E hoje, no domingo, no dia do primeiro turno da eleição aqui no país, eles levantaram cedinho e foram cumprir o seu dever de cidadão. Marquinhos e Maria, apelido dos dois, estão nas ruas há mais de 25 anos. Foram logo cedo votar, com o cachorro e tudo. E o cachorrinho foi junto. O cachorrinho foi junto votar. Em 2003, de acordo com o levantamento realizado pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas da USP, o número de moradores de rua era de pouco mais de 10 mil. Os dados do censo realizado no fim de 2013 mostram que existem mais de 13 mil moradores de rua. Maria mostra orgulhosa que votou. E Marquinhos explica. Eu tenho que estar em dia. Então você se tiver emprego aí, você volta a trabalhar. Exatamente. Se aparecer uma oferta para mim no trabalho, eu vou trabalhar. O casal ainda avisa que se tiver segundo turno, estarão presentes de novo. E se tiver segundo turno, nós de novo. Vamos votar. Graças de Deus. Vamos conferir agora os últimos nomes da lista de deputados estaduais eleitos por São Paulo. Pelo PTB, Campos Machado, Roque Barbieri e Edson Ferrarini. Pelo PSC, Rodrigo Moraes,
Pastor Celso Nascimento e Márcio Camargo. Pelo PR, André do Prado, Marcos Damásio e Ricardo Madalena. Pela coligação PSOL-PSTU foram eleitos Carlos Gianazzi e Raul Marcelo. A coligação PSL, PTN, PMN, PTC e PTdoB elegeu 2 deputados estaduais, Igor Soares e Gileno. Pelo PEN foram eleitos Feliciano Filho e Paulo Alves Correia Júnior. Pelo PCdoB, Leci Brandão e Átila. Pelo Solidariedade, Luiz Carlos Gondim e Alexandre Pereira. Pelo PDT, Rafael Silva. Pelo PHS, Clélia Gomes. O Panorâmica chegou ao fim. E a gente se despede ao som do compositor João Borba, integrante da velha guarda da Escola de Samba Pérola Negra. Detalhe, ele é servidor aposentado da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tchau e até semana que vem. Espero você! Presença nos causa imensa alegria. Sorria, vamos festejar. Quanto prazer em saber que você ama o samba. Caramba, hoje vamos sambar sem parar. O samba é tão bonito como a natureza. Beleza, então vamos cantar. Sua presença nos causa imensa alegria. Sorria, vamos festejar. Quanto prazer em saber que você ama o samba. Caramba, hoje vamos sambar sem parar. É tão bonito como a natureza. Beleza, então vamos cantar. Seu ritmo quente e agitar, alegria, calma, é balanço no corpo, sorriso na alma e toca bem fundo lá no coração. A melodia é gorjeio de mil passarinhos, parece a brisa fazendo carinho, a rosa bonita que nasce do chão. Ele inspira o amor, traz a felicidade, é você que tem tanta sensibilidade e vive o samba com muita emoção. Sua presença nos causa imensa alegria. Sorria, vamos festejar. Quanto prazer em saber que você ama o samba. Caramba, hoje vamos sambar sem parar. O samba é tão bonito como a natureza. Beleza, então vamos cantar. Seu ritmo quente e agita, alegria, calma, é balanço no corpo, sorriso na alma e toca bem fundo lá no coração. A melodia é gorjeio de mil passarinhos, parece a brisa fazendo carinho, a rosa bonita que nasce do chão. Ele inspira o amor, traz a felicidade, a você que tem tanta sensibilidade e vive o samba com muita emoção. Emoção do samba, emoção, emoção, emoção do samba, emoção, emoção.